Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos desta sexta lição, que tem o título chamado de Amós, a Preparação. E nessa segunda-feira vamos falar sobre a profecia frutífera. Portanto, vamos ver o que tem para nós essa informação dessa profecia. A pergunta A: por que podemos realmente apreciar o valor da profecia? Então, por quê? Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Portanto, o que podemos apreciar do valor da profecia? Deus sempre gosta de avisar, conversar, expor, relembrar, admoestar o seu povo e usa muitos profetas. Usou muito e ainda usa, profetiza para nos admoestar, nos lembrar de certas situações, circunstâncias e mesmo chamar a atenção. Diz o desejado a todas as nações, página 234. Embora coisas encobertas pertençam ao Senhor nosso Deus, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Deus nos concedeu essas revelações e sua bênção acompanhará o estudo das profecias das Escrituras de modo reverente e com fervorosa oração. Então Deus, ele traz ao homem e aos seus filhos as revelações, as informações todas. E se nosso coração, com súplica, com humildade, estudarmos isso com a devida atenção, então tudo saberemos e não só receberemos bênçãos através das promessas, como também poderemos passar isso a outras pessoas que ainda não conhecem. Pergunta B. É triste reconhecer, mas como o povo que afirmava pertencer a Deus muitas vezes o tratava. Aqui uma descrição grande de Amós 4, o versículo 4 até o 11. Eu gostava de, em vez de ler o texto todo, trazer algumas admoestações concernentes a essa questão que foi ali colocada, algumas explicações. Vamos ver o seguinte, o que ele quer dizer? Uma religião sem arrependimento, uma religião sem olhar para a realidade do que é e não é que Deus pede. Então, a ironia que é colocada ali, ironia talvez não, mas a expressão que é colocada ali é vinde a Betel e transgredi. Parecia que era isso que estava dizendo, porque Betel e Gilgal era um centro religioso muito importante. Nós sabemos que ali oferecia sacrifícios, as pessoas iam desenvolver os seus dízimos, ofertas, levava ofertas voluntárias para a manutenção ali da casa de Deus e do povo, divulgava boas obras, boas novas, era ali o centro de muitas circunstâncias. Mas o problema, na verdade, não era talvez a falta desse sistema que ali existisse, desse sistema religioso. A questão que estava acontecendo ali é que estava havendo muita injustiça. Fala o texto da exploração aos pobres, que é um tema que Amós aborda muito. Fala sobre o arrependimento do pecado que não existia, a transgressão. Então, na verdade, as pessoas tinham um Deus próprio, usavam o nome de Deus, mas na verdade tinha eles os próprios seus deuses, faziam aquilo que queria, do jeito que queria e achava que Deus ia aceitar aquela maneira que eles estavam usando. E depois vemos ali uma disciplina que era ignorada, ou seja, nós sabemos que o decálogo ele foi feito para ser regido. Nós pegamos um carro para sair, dirigir ou conduzir. Se nós não seguirmos a lei de trânsito, vai dar acidente. Deus também deu para nós leis. O objetivo não era restringir, e sim dirigir, orientar para que nós não pecamos. E isso era tudo ignorado. Então, aparece aqui as pessoas contestando, não converteram a Deus. Então, Deus ali menciona algumas questões que acontecem, algumas situações em que a pessoa se põe ao abrir mão. Se não quiser a bênção, infelizmente eu não preciso amaldiçoar, porque o inimigo é que vai fazer uso daquilo. Mas ele avisou, atenção, vai ter fome, seca, vai ter escassez de água, vai ter pragas nas plantações,
vai haver doenças, guerras, destruição parcial, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, que foi um caso. Então essas situações não era assim castigo, mas uma maneira de Deus mostrar a necessidade do arrependimento. Então o povo sofreu, passou por tudo isso, sobreviveu, mas infelizmente não mudou o coração, ou seja, continuava na mesma situação. E nós vimos que hoje muitas vezes acontece o mesmo, a pessoa quer aliviar a dor, aliviar a circunstância, aliviar o acontecimento na hora, mas quer restaurar o relacionamento com Deus. E volta à mesma situação. E hoje muitas vezes a pessoa vai à igreja, ela canta hinos na igreja, gosta de louvar, gosta de estar lá na frente, às vezes contribui financeiramente, até com volumosas contribuições, tá na rede social postando versículo, tá ali fazendo seu testemunho na rede social, defende valores cristãos, mas trata as pessoas com dureza, fecha os olhos para a injustiça e não quer saber se a pessoa está sendo injustiçada ou não, pratica injustiça a própria pessoa e vive uma fé, vamos dizer, que não transformou o próprio caráter. Então vive uma fé como os fariseus faziam, que tinha uma pompa, tinha coisa muito bonita, todo mundo via estava muito bonito, mas Deus que lia o coração sabia que eles estavam e no fim acabaram por crucificar a Cristo. Que adianta nós estarmos na igreja se na prática nós não conseguimos então colocar o verdadeiro amor fraternal, o amor que Jesus tinha pelas almas, vamos dizer assim, da mesma forma para nosso irmão, para nossas pessoas. O arrependimento é algo que é necessário, porque quando a pessoa está voltada, estudando a palavra de Deus e está em comunhão com Deus, esse tipo de coisa não acontece. E devemos lembrar que Deus, quando fala, as pessoas deviam escutar. E quando escuta, vem crise, vem perdas, vem uma série de circunstâncias que é necessária e que é desnecessária, digamos assim, vem sérias circunstâncias que dificultam a vida e poderia ser tudo isso evitado. Então, quando a pessoa hoje não se converte, vem o sofrimento, vem a tristeza, e depois a pessoa pede ajuda, e às vezes Deus ajuda, mas depois a pessoa recebe ajuda e já não muda. Então, devemos lembrar que ela não é confortável, às vezes ela foge um pouco do conforto, quando nós vamos para aquilo que é preciso, como o apóstolo Paulo, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, já não faço o que eu quero, aquilo que eu quero eu não faço, e fazer aquilo que eu não quero. Então o apóstolo Paulo conseguia explicar isso, porque realmente Deus traz para nós o que devemos fazer, mas o pecado, a tendência nossa não ajuda. Então devemos ter a noção dessa situação para não entrarmos em incoerência e ali, como é triste reconhecer, mas realmente o tratamento que nós temos para com Jesus, se ele estivesse vendo ao pé, olhando para nós, talvez não ia agir como nós agimos. Então devemos ter essa relação com ele, né? E aqui que o profeta quis trazer isso para nós. Pergunta C. Do mesmo modo que Amós, que mensagem devemos proclamar com coragem, assim como João Batista também fez? O que João Batista fez? Qual foi que ele falou? Prepara-te, ó Israel, né? Ou arrependei-vos e convertei-vos, era a palavra que ele fazia. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui Amós vem dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, vemos aqui, da mesma forma, uma necessidade de buscar a Deus, realmente arrepender daquilo que nós fazemos. O encontro com Deus, ele é inevitável. Ou vamos encontrar com Jesus e vamos ficar felizes por ele vir nas nuvens do céu, ou vou encontrar com ele e ele vai simplesmente dizer: não te conheço, apartai de mim. Então, mas para isso exige de nós uma preparação espiritual que deve ser feita hoje, amanhã, depois, uma constância. E essa constância é que vai nos ajudar. E não tem como nos esconder atrás da religião, da tradição ou da aparência, porque Jesus vai ler o nosso coração. Isso é muito importante. Então, nós vemos que aqui esse texto aponta para nós para o juízo, aponta para a prestação de conta, aponta para uma urgência que nós temos em ver realmente como é que está a nossa vida, porque vai vir. E esse arrepender, João Batista dizia,
é o arrependimento genuíno, aquele que realmente você consegue olhar o que eu preciso mudar e mudar. Uma mudança de vida, não só no discurso, não só na palavra, não só às vezes na aparência, mas interno, interior, o que Deus está lendo em meu coração, em meu subconsciente. Então é uma preparação mesmo para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias. E João, ele sempre falava sobre a necessidade também de evitar aquele conforto religioso, a mornidão e a aprovação das outras pessoas, que as outras pessoas não vão te salvar. Então devemos ter uma religião que realmente traz uma conversão genuína dentro do nosso coração. E para isso nós temos que reconhecer aquilo que nós erramos, aquilo que nós pecamos, aquilo que nós temos tendência, o abandono dessa falsa segurança que às vezes nós queremos ter de que estamos fazendo tudo certinho, que estamos salvos, e uma transformação que vai realmente na prática ser exercida. Dentro do nosso interior muda e automaticamente a prática muda. E fazendo isso nós vamos estar preparando para a volta de Jesus. E lembrar que Deus é amor, mas por mais amor que Deus tem, Ele também é justo. Ele vai cobrar as coisas de nós. E que a graça salva, mas ela não salva sem o arrependimento. A graça é para todos. Realmente, sem a graça não conseguimos salvar. Mas sem o arrependimento, a graça não te alcança. Então, devemos ter o arrependimento. Só que quem traz o arrependimento é a própria graça. Então, a graça de Cristo ela nos completa em todos os aspectos. E temos que ir a Ele e encontrar com Deus, encontrar com Jesus, estudar a Sua palavra, orar muito. E aí, através disso, é que a graça encontra o nosso coração e traz o arrependimento. E com esse arrependimento, nós pedimos perdão e a graça superabunda, que é quando nós realmente somos totalmente perdoados. Então, é necessário fazer isso. E vamos lembrar que tudo isso que nós aprendemos, tudo que nós temos aqui, da mesma forma que Amós, João Batista, nós devemos proclamar às outras pessoas, mas proclamar sem medo, levar com jeitinho, levar com amor, levar com respeito às outras religiões, mas levar as pessoas à necessidade do arrependimento, a necessidade de se preparar para encontrar com Jesus, né? Que o reino de Deus está próximo. Nós já falamos isso semana passada e voltamos a falar. Está muito próximo o reino de Deus. E devemos lembrar da necessidade de levar essas mensagens, uma informação necessária para que as pessoas possam se salvar. Então, a fidelidade, ela é algo muito essencial. E quando uma pessoa tem a fidelidade para com Deus, no passado, o profeta conseguia repreender os reis, confrontava o pecado, nunca negociou a verdade, é certo, não tem para que eu acho o que é, não tem problema, não era assim antes, agora já não é mais. Então, havia um respeito muito grande, e esse respeito nós devemos ter, e lembrar que Deus não pensou duas vezes antes de anunciar a palavra através de Amós, e foram palavras duras. Só que no meio das palavras duras tem também a palavra que vem trazendo para nós o conforto, que é a esperança, que é a salvação, que é tudo isso. Então, para anunciar essa mensagem como João, nós vamos precisar de uma experiência igual a dele. Ele conseguia falar o que o coração sentia, que ele estava dentro dele. A coragem não vem talvez do temperamento que a pessoa tenha, ou do cargo, ou do título que a pessoa tenha, ou da fidelidade, ou do esforço humano, mas ela nasce de uma experiência real que você ou eu temos com Deus. E a partir daí, contemplando a Deus, nós vamos perder de vista o eu e vamos ter uma vida voltada para Jesus, crucificada em Cristo, como dizia o apóstolo Paulo. E dessa forma, então, nós vamos falar para as outras pessoas e lembrar daquelas palavras quando João Batista disse, né? Importa que ele cresça e eu diminua, então não tem dificuldade, eu não vou me sentir humilhado falar outras pessoas. E a verdade vai ser proclamada com muito amor, com muito carinho, sem medo, né? Com a fidelidade total e passar às outras pessoas o arrependimento, a preparação espiritual que é necessária, uma urgência concernente à volta de Cristo, a preparação que a pessoa tem que ter, e lealdade às coisas sagradas e à lei de Deus. Então, vamos lembrar dessas características todas, e a lição que é trazer para nós que Deus está chamando. Deus clama por cada um de nós. É uma mensagem que exige de nós um olhar atencioso, um olhar para dentro, introvertido, para o nosso interior, para poder buscar lá dentro a necessidade de uma fidelidade fiel a Deus, contemplar a Deus na sua verdade e pedir a Ele para mudar o nosso coração. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos realmente
ter uma visão da necessidade de estudar as profecias, de estudar o que Deus tem para mim, o que ele, através da profetisa, através dos profetas, ele trouxe para mim, quais são as melhorias, novidades, ou aprimorar a minha vida espiritual. E isso vai fazer, então, com que eu alcance aquilo que é necessário para ser um real cristão. E essa experiência com Deus eu vou conseguir transmitir ela a outras pessoas que ainda não conhecem e até mesmo dentro da família, dentro da igreja, poder ajudar outras pessoas. Quanto mais próximo de Jesus eu tiver, mais usado por Ele eu vou ser. E isso vamos tornar dessa forma um instrumento para o trabalho o trabalho de salvação. Que Deus nos abençoe em Deus sua graça para que possamos realmente ver a necessidade de mudança e essa mudança possa servir cheiro de vida para a vida. Esse é meu sincero desejo de oração. Amém.